Eu falei para vocês no vídeo anterior que eu ia falar da grande mentira da Itália. Pois é, é uma coisa muito louca. Deixa eu contar uma coisa antes para vocês que aconteceu, para vocês poderem entender o que significa a grande mentira da Itália. Desci no aeroporto de Roma, 17 de setembro de 2018. Bom, meu nível de italiano era mais ou menos... eu não sabia falar meio-dia em italiano. Um amigo meu mandou uma mensagem para mim dizendo para falar com uma pessoa. E ele mandou o horário também, que eu deveria falar perto do meio-dia. E meio-dia, e eu perguntei, tá, mas qual o nome desse camarada que eu tenho que falar? Ele escreveu em italiano, mezzogiorno. Só que ele falou mezzogiorno referente ao horário, não ao nome dele, entendeu? E eu associei aquilo ao nome do camarada. Eu perguntei, mezzogiorno é o nome dele? Bom, esse era meu nível de italiano quando eu cheguei na Itália há quase 12 meses atrás. Agora já faz quase 12 meses e eu percebi ao longo desse tempo que aqui na Itália tem uma grande mentira que ninguém fala, ou todo mundo fala, mas ninguém sabe, ou todo mundo sabe, mas ninguém fala. Pelo menos não ouvi até agora. Que é o seguinte, olha só. Quando eu cheguei em Roma, a primeira coisa que eu fiz foi pegar um trem, tava falando inglês naquele momento, né, porque eu não sabia... eu também descobri que eu não sabia falar nada de espanhol. Quem me disse isso foi uma moça da sorveteria, que diz o seguinte, não, todo brasileiro que chega aqui, ele pensa que sabe falar espanhol, porque ele fala uma coisa enrolada, um portunhol, e acha que sabe falar espanhol. Ali eu vi que eu tinha que tomar mais cuidado com o meu italiano, né, e com o espanhol que eu não sabia falar. Bom, também não sabia falar inglês. Então hoje por exemplo... O meu nível de idioma está no tipo assim, meio igual o pato, que ele não voa bem, ele corre, ele voa e ele nada, né? Então, mas nada bem, né? Então assim tá meu nível de idioma aqui também. O italiano eu falo mal, o inglês também, e o português eu estou esquecendo. Então essa é a situação do meu idioma aqui na Itália. Então tu não precisa se preocupar porque dá um jeito, tá? Até porque aqui na Itália eles não falam italiano. Essa é a grande mentira da Itália. Mas como assim, Rodrigo, eles não falam italiano? Não, olha só, eles não falam italiano. Italiano eles dizem pra gente que falam, mas quando tu chegar aqui, tu vai entender, vivendo aqui, tu vai entender que eles de verdade eles não falam italiano. Olha só o que acontece. Eu saí de Roma, 17 de setembro de 2018, e fui para uma região pertinho da Campanha ali, no litoral do Mar Tirreno. Chegando lá, mesmo que a gente sabe que não fala certo idioma, tu sabe o camarada está falando espanhol, se o camarada está falando inglês, ou se fala japonês, a gente tem uma noção, né? Então eu tinha uma noção de como é que era o som da língua italiana. E eu percebi, tá, mas o que esse pessoal está falando aqui? Eu perguntei assim, não, ó, eles estão falando lucano. Eu falei, lucano? Mas que coisa é essa? Não, é um dialeto daqui. Tá bom, falei que estranho, né? Dialeto. Bom, o que aconteceu? Eu saí dali, fui para Nápoles. Aí cheguei em Nápoles e ouvi um som diferente de uma língua falada, falando alguma coisa. Eu falei, mas que coisa é essa? Aí eles me disseram, olha, isso aí é um napolitano. Eu falei assim, mas napolitano? Sim, napolitano, é um dialeto. Eu falei, dialeto, certo. Bom, de Nápoles eu viajei a Itália por vários locais e fui cair em Veneza, no Vêneto. E lá foi uma coisa muito interessante porque eu ouvi a mesma coisa. Eu fui num lugar chamado Monte Grappa. E lá nesse Monte Grappa eu vi um camarada falando de um jeito que ele tava como se estivesse cantando. Eu achei aquilo demais, cara, aquilo vai ficar na minha mente assim, porque há muitos anos atrás eu vi um vídeo de alguém dos Alpes, eles falavam de um jeito cantando, mas sabe, não é um cantado que a gente conhece no Brasil? Ele falava cantando mesmo, ele cantava o idioma, era uma coisa louca aquilo. E falando italiano ou inglês conosco, ele tinha aquele hábito de cantar. Depois parece que é um jeito de falar dos Alpes, entende? Dos Alpes, que eu não sei se é da Itália ou da Europa, ou sei lá de onde é que é. Mas eu achei aquilo muito curioso. Bom, e ele lá também falava aquela coisa que se chamava o dialeto vêneto. Eu falei, caraca, meu. Bom, passou um tempo, eu fui para Bari, né? Hoje eu moro aqui em Bari, do ladinho de Bari, e estou no aeroporto sentadinho lá, esperando, acho que o aluguel do carro, e de repente eu ouço um
um som, aquele som me dá um medo, mas um medo. Eu falei, nossa, o que é isso? O que estão falando? Eu olho para trás, tem uns senhores conversando, e eu olho de novo e falei, cara, o que é isso, cara? E aí eu pergunto, assim, meio de canto para a pessoa do lado, o que eles estão falando ali? Que coisa é essa? Não, eles estão falando o dialeto barese. Eu falei, meu pai do céu, que louco. E aí eu consegui entender, de verdade, que na Itália não se fala italiano. Bom, na verdade, o italiano acabou sendo uma língua que foi própria da Toscana. Então o italiano não é o italiano, entendeu? É o toscano. Mas lá na Toscana, eu também senti um acento diferente, porque eles têm uma dificuldade de falar a letra G, eles não falam o G, tem uma coisa assim, sabe, que eles não conseguem falar. E aí é uma coisa que eu fiquei muito curioso, cara. O mundo inteiro acha que na Itália fala italiano e o que eles menos falam é italiano. Cada região, eles chamam as cidades, as comunas, eles chamam de países. Cada país tem seu próprio jeito de falar. Só para você ter uma ideia, na cidade onde eu moro aqui, Polignano a Mare, entra aí no Google, coloca, é uma cidade bem legalzinha, eu curto demais aqui, tá? Eles têm uma língua chamada polignanese, que não tem nada a ver com Barese, que é 30 km daqui, que é em Bari, que não tem nada a ver com o monopolês, sei lá, a língua que é uma cidade vizinha que fica 5 km da minha casa, que não tem nada a ver com o idioma que eles falam em Noicátero, que não tem nada a ver com o que se fala em Nápoles, muito menos em Roma. E agora, para acabar de vez com essa conversa de que o italiano é realmente uma mentira, ou uma verdade, você escolhe o jeito que quer fazer, se é a grande verdade da Itália ou a grande mentira. Em Roma, se fala o quê? Não se fala romano, não se fala romano. Se fala de tudo menos o romano. Lá se fala chinês, bangalês, nigeriano, o que tem de estrangeiro em Roma, essa é uma brincadeirinha, tá? Mas o que tem de estrangeiro em Roma dá para se dizer que nem italiano e nem romano se fala em Roma. Bom, galera, foi uma coisa assim muito, muito interessante que acabou acontecendo com a nossa família de vir para cá, e eu vou querer compartilhar com a minha família, com vocês todos, essas coisas que eu percebi aqui da Itália, que, por exemplo, não se fala italiano na Itália, né? É uma coisa muito particular. E eu queria convidar vocês a ficarem curtindo esse canal, que é o Eu na Itália, e também curtindo o Facebook, e também mandem as suas dúvidas, as coisas que vocês gostariam de saber. Eu sei que tem um monte de gente falando sobre isso na internet, né? Eu curto uma galera aí, eu gosto de várias pessoas com quem eu assisto também, é muito legal. Mas tem algumas coisas que eu percebi que são próprias minhas, que são percepções muito particulares, e eu tenho certeza que pouca gente fala sobre isso. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre, por exemplo, como que o italiano, ou melhor, qual a grande mentira da Itália, ou qual a grande verdade da Itália, de fato, manda aqui, manda nos comentários, curte o canal e a gente vai se conversando e vai se conhecendo um pouco mais, tá bom? Um grande abraço, sucesso e até mais. Tchau, tchau!